Que a paz do Senhor seja derramada agora sobre a sua vida. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre você, trazendo paz, alegria, uma semana bem abençoada na presença do Senhor. Hoje nós vamos falar de uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. No capítulo 1, a partir do versículo 26, ele vai falar sobre como Jesus veio ao mundo, como que o presente do Senhor veio para nós. E como Maria tomou conhecimento, que foi a primeira pessoa, como eu falei esta semana para vocês, que Maria foi a primeira pessoa a ter uma mudança de vida na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a presença de Jesus, ela traz mudança de vida. Quando Jesus faz parte da sua vida, a sua vida não é mais a mesma de quando você não tinha Jesus como parte principal de sua vida. Ela se transforma, ela tem sentido, a sua vida tem sabor quando Jesus faz parte dela. E no 6º mês, a partir do versículo 26 do 1º capítulo de Lucas, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Jesus, o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essa é a diferença. Todos os reinados da terra têm o princípio, meio e fim. Mas o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. É o reino eterno. E ela disse, e o anjo disse a Maria, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, aí ele fala para Maria uma coisa que ainda era novidade para Maria, porque a parente dela, chamada Isabel, morava distante. E aí ele disse: Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Diziam que Isabel era estéril quando era nova. Aí, quando Isabel já estava com idade avançada, o Senhor avisa ao esposo dela que ele estava ali no templo do Senhor, estava ali servindo a Deus, quando o anjo apareceu e disse a ele
que a esposa dele, Isabel, ia ficar grávida, ia ter um filho. E aí ele ainda duvidou que aquilo era realmente, o que ele estava ouvindo era uma verdade. E por duvidar, ele ficou sem voz até a criança nascer. Porque Deus não quer que você duvide. Por que você está duvidando do que Deus vai fazer? Você duvida que Deus vai providenciar tudo? Vai resolver tudo por você? Você duvida? Não duvide. O Senhor não se agrada disso, dessa dúvida, que pelas circunstâncias chegou na sua vida essa dúvida. Você estava com tanta certeza que Deus está neste negócio, você tinha tanta certeza e agora você duvida? Veja o que o anjo ainda falou para Maria. Quando ele disse que ela já estava no 6º mês de gestação, já está no 6º mês de gestação, aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. O anjo disse. Porque para Deus não há nada impossível. Nada, nada, nada é impossível para Deus. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. E aí Maria vai visitar Isabel. E olha o que acontece quando Maria chega lá em Isabel, no lugar onde Isabel estava. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, à cidade de Judá. Ela viajou para a cidade de Judá. Ela estava em Nazaré e foi para Judá, onde estava Isabel. Entrou na casa de Zacarias, o marido de Isabel, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu. Olha o que o Espírito Santo, através de Isabel, disse a Maria. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aqui ele confirma o que o anjo falou para Maria. E ele disse que ela era bem-aventurada, porque ela creu. Na hora que o anjo falou, ela não duvidou. Ela ficou à disposição de Deus. Ela permitiu que Deus agisse, que a sombra do Onipotente cobrisse ela, que o Espírito Santo viesse e que ela engravidasse. Virgem. Pela ação do Senhor, do Criador dos céus e da terra, do teu Criador. E ela foi chamada de bem-aventurada, porque ela creu. Se Maria tivesse duvidado, não teria acontecido daquela forma que aconteceu. Mas o Senhor escolheu muito bem. Escolheu uma mulher que ela cria profundamente em Deus. Uma mulher correta. Uma mulher que vivia segundo a vontade de Deus. E eu digo isso, irmãos, em decorrência do cântico de Maria. Quando Maria
ela ficou tão alegre de ver que aquela parente dela, que não sabia, elas não tinham se comunicado. O anjo do Senhor avisou a Maria que Isabel estava grávida. Por isso que ela se apressou em visitar Isabel nesta outra cidade. Assim que Maria saudou Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus, que revelou que Maria estava grávida do Salvador. E ainda disse que ela é bendita porque ela creu. Ela confiou naquela palavra que o anjo disse. E assim ela disse: e serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor, através do anjo Gabriel. Olhe como é importante crer. E Maria, ela tinha muita fé no Senhor, porque ela faz esse cântico, que é belíssimo, o cântico de Maria. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela sabia do Salvador dela. Ela disse, por quê? Por que ela estava alegre? Porque ele atentou para a humildade da sua serva. Ela não se engrandeceu porque estava grávida do Salvador. Ela se impressionou porque Deus olhou para ela e concedeu a ela a honra de ser a mãe do nosso Salvador. E ela disse: porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso, ele, o poderoso, me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então ela tinha conhecimento da verdade. Ela tinha conhecimento do Senhor. Ela sabia, ou seja, ela ouvia as escrituras. Quando se dizia, ela buscava conhecer. Porque ela disse aqui que aquilo que o salmista tinha falado. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E vão de geração em geração. Ela se renova. Senão nós nem estaríamos aqui. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. E aqui Maria disse: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor, esse sentimento não é que você tenha pânico de Deus. Não é que você não queira nem se aproximar de Deus porque tem medo dele. Não é isso. Temor a Deus é você ter consciência que sem ele você não tem vida. Você vegeta aqui na terra. Que se você se afastar dele, você fica vulnerável a Satanás. Temer a Deus é quando o pecado chama você, você lembra das consequências do pecado, que é a morte, uma delas. Essa não tem para onde correr. Todo pecado traz consequências, traz sequelas. E a pior delas, e é certa, é a morte. E não só do físico, não só do corpo, mas da alma. É a morte eterna. Temer a Deus é isso. É você temer de você cair nessa morte eterna. Você tem que se refugiar no Senhor, que buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque Maria conhecia, tanto que ela diz aqui: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos
e despediu vazios os ricos, os avarentos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Ela termina dizendo isso. Então o Senhor, ele escolheu aquela mulher que temia, que andava segundo a vontade do Pai e que tinha certeza da existência de Deus. Ela sabia do anjo que ela viu. Ela foi visitar Isabel porque ela tinha certeza que ia ver Isabel grávida. De quem? De João. Daquele que veio anunciar, o precursor, aquele que veio e ele foi para o deserto, ele era diferente. Ele foi para o deserto. Muita gente morre de medo do deserto. Todos nós temos um certo medo do deserto. No deserto, há dor. No deserto, há escassez, a sede. Mas ele se separou do mundo. Ele achou por bem ficar na dificuldade, no deserto, para não se envolver com as coisas do mundo e para cumprir com a vontade do Criador, daquele que trouxe vida para ele. O Senhor Jesus disse em uma ocasião, ensinando, que de filho, homem nascido de mulher, João era o maior ali. Mas vejam bem, irmãos, como é no reino dos céus. Mas no reino dos céus, ele ainda era o menor. Para vocês terem uma ideia do que está preparado para nós. Na hora da ilusão, de qualquer besteira do mundo, você lembrar o que está preparado para você. O que Jesus preparou para você. Custou caro, custou a vida dele. O sangue dele foi derramado para preparar para você este lugar. E para te dar uma vida maravilhosa, com propósito, uma vida com sentido aqui na terra. Vida com propósito, com sabor, só através de Jesus. Vamos buscar a essência da adoração. Vamos buscar o autor da vida. Não vamos nos enganar com as coisas do mundo. E assim João fez. Por isso que ele cumpriu a sua missão muito bem aqui na terra. Porque ele não se misturou. E o povo que sentia sede da palavra de Deus ia à procura de João. Aí João batizava essas pessoas nas águas do Rio Jordão. E ele batizava dizendo, arrependam-se. Não era dizendo, ei, tá tudo muito bem, vamos deixar para lá, tá tudo muito bom, vamos todo mundo cantar, até dar uma dancinha assim na igreja, e aí tá tudo muito bem, tá resolvido. Não, ele disse assim, arrependam-se. Custou a cabeça dele, mas ele foi fiel até, ele cumpriu com a missão dele. Ele cumpriu, ele pagou o preço. A mulher revoltada porque ele disse ali, arrependam-se. Ele disse para Herodes. Porque mostrou, revelou que ele estava se envolvendo com a cunhada dele. Adulterando com a cunhada dele. E ela, por se sentir exposta, no lugar de se arrepender, ela vai e pede a cabeça dele, de João. Mas quem está mergulhado na lama, que não quer nada com Deus, detesta ouvir a palavra, arrependa-se. Mas aquele que sente
sede da verdade, quando ele ouve, arrependa-se, ele diz, obrigado, meu Deus, que o Senhor não desistiu de mim e está me chamando ao arrependimento. Então eu ainda tenho uma chance de ter vida eterna. Eu ainda posso ter esperança da vida eterna. Esse terá sua vida transformada, porque permitirá que o Espírito Santo de Deus habite nele. Esse que ao ouvir o arrependa-se, aquilo fica na mente dele. Eu ainda tenho chance. O Senhor está ainda me chamando ao arrependimento. Ao nascer de novo, eu terei uma vida eterna com Ele. Eu preciso disso. Todos nós precisamos. Cristo nasceu, aleluia, e morreu por nós. E ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. E está vivo, oh glória a Deus, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. A sua dor dói nele. Se ele não se preocupasse com você, ele não teria aberto este canal. Este canal, Despertar com Cristo, é dele. É do Senhor, daquele que me despertou na madrugada do dia 22 de março de 2020 e que me ungiu para falar desta boa nova e que me lavou com o sangue de Jesus mais uma vez e que me transformou. Me fez ter mais ousadia de falar a verdade, mesmo que custe um processo, o que for, mas é a verdade que eu falo. O mundo jaz no maligno, a terra geme de tanto pecado, de tanta negação ao Criador. Ontem eu li uma mensagem que minha cunhada Iracema, ela colocou no grupo da família. Muito interessante. De uma situação em que um grande cientista estava, acho que era num trem, e entra, isso foi em 1800 e alguma coisa. Mas aconteceu mesmo. Esse fato é verídico. E este cientista estava lá lendo a Bíblia, o cientista. E entra um universitário, um aluno, no mesmo lugar que ele observa aquele cheio de livros científicos, o cientista se achando assim, o estudante, né? Se achando assim um verdadeiro dono da verdade, cheio de livros científicos. Aí senta e quando olha um livro com a capa preta, um senhor com um livro com a capa preta, lendo, ele logo percebe que é a Bíblia Sagrada. E aí comenta o leitor, ele interrompe o leitor ali da palavra de Deus e diz, você ainda crê nesse livro? Nessas crendices que tem nesse livro? E aí ele pergunta ao jovem, e você não acredita? Ele disse, não, você precisa conhecer a ciência para você entender que não tem sentido. Que esse livro aí, como que o homem criou o mundo em 6 dias? Ainda fez esse comentário, né? Como? Aí o cientista vai nessa conversa com ele, o cientista ele quer argumentar, mas aí o cientista faz uma pergunta que ele diz, já estamos chegando, não tem como te responder. Aí o cientista diz, pronto,
ele sem saber que o cientista que estava lendo a Bíblia era um dos diretores dos cientistas, o que estava lendo a Bíblia. E aí ele entrega ao menino o cartão dele e o rapazinho, quando olha, fica com vergonha. Porque aí é que o rapaz entende que o fato de estar ali estudando a ciência não deve negar o Criador. Pelo contrário, na ciência, quanto mais você se aprofunda na ciência, mais você entende a perfeição e a existência de Deus. A sapiência de Deus. Eu tenho um irmão que é oftalmologista. Iracema também é oftalmologista. Essa que passou esse comentário. Ele estava me dizendo, quando ele foi fazer a cirurgia dos meus olhos, ele explicando, ele fez ali o desenho de um olho, e ele explicou que eu pensava que a lágrima era aqui mesmo, que tinha a glândula lacrimal. Não, ela é aqui. Sabe por quê? Porque ela é aqui nesse final, porque ela lava o olho todo e aqui, o nosso nariz é o esgoto que sai. A limpeza sai tanto sai na lágrima, aqui no finalzinho, como sai pelo nariz. A sujeirinha dos olhos e tudo sai assim. Então aqui, olha que perfeição. Como que nós saímos de uma mera explosão? Quem explodiu? Explosão, com certeza aconteceu a explosão, que maravilha. Quem foi que fez a explosão? A explosão é uma reação. Reação é o resultado de uma ação. Alguém agiu. O Criador fez. Mas depois dessa explosão, quando ele estava formando a Terra, o universo, os planetas. Mas teve o dia que ele fez o homem. Imagem e semelhança do Senhor, ele fez. E ao fazer esse homem, ele fez detalhes, numa perfeição que o cientista, quanto mais se aprofunda, mais ele sabe que alguém fez. Não foi por acaso. Não foi. Se o homem tivesse vindo disso, ele teria um olho no pé e o outro aqui na cabeça. Mas nós temos a simetria. Nós nascemos com a simetria. Nós somos perfeitos, porque somos imagem e semelhança do Criador. Aí quando meu irmão explicou sobre que a glândula lacrimal é aqui, e que aqui ele vem, lava o olho e escorre para cá. É muita perfeição, irmãos. Os nossos olhos veem. Nós vemos o mundo através dos olhos, é uma janela que Deus deu ao Espírito, neste corpo, que Ele fez. O templo, e nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E aí Ele formou tudo, mas era ainda sem vida. E Ele soprou o fôlego de vida, Ele deu aquilo que não existia, Ele fez existir. Ele deu dele, saiu do Senhor, o Espírito para nós, nos deu o fôlego de vida. E aí nós temos vida. E aí, um belo dia, não é um dia terrível de lágrimas e sofrimento. Mas um dia, aquele que anda segundo o coração de Deus, nem se desespera com esse dia. Ele recolhe o que é dele, o Espírito. E essa veste, ela fica simplesmente imóvel, sem ação, sem movimento, sem vida. E começa a putrefação. Começa a etapa de putrefação. Tem que sepultar. Há um Espírito em cada um de nós que precisa de andar em comunhão com o autor de nossas vidas, com quem nos deu esse Espírito. Ele recolhe. Mas o sentido da nossa vida aqui é amar a Deus acima de todas as coisas
que o mundo oferece, acima disso, acima de todas as coisas, acima do pecado que é tão gostoso, acima de tudo que te leva para a morte. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o segundo mandamento. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Porque quando você ama o seu próximo, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai furtar, você não vai mentir, você não vai querer enganar outra pessoa. Você vai honrar os seus pais. Aí os 10 mandamentos fica fácil demais. Porque é uma coisa natural de quem anda com Deus. Então, mas complementando isso, então aquele menino estudante da ciência que se achava o máximo, quando viu que ele estava falando para o mestre da ciência, que o mestre da ciência estudou tanto a ciência que aí, ó, concluiu nesse livro. Quanto mais ele se aprofundou no conhecimento, mais ele sentiu vontade de conhecer essa verdade. A palavra de Deus. Então, a moral da história. O cientista mostrou para ele que quanto menos conhecimento da ciência, que aquele menino ainda ia aprender, que já estava se achando o dono do mundo, o dono da verdade, do conhecimento, mas ele explicou ali, sem falar nada, só entregou para o menino quem ele era, o cartão dele. Aí o menino entendeu que estava falando asneiras quando negava o Senhor. Aí o cientista chegou e quando entregou aquilo para o menino, sem dizer nada, disse o seguinte: é porque você tem pouco conhecimento da ciência. Não é o suficiente que você tem ainda, por isso que você ainda não chegou no livro da vida. Por isso que você ainda não chegou na bússola que leva para a vida eterna. Porque você ainda está verdinho, menino. Você não sabe de nada ainda não. Você não conseguiu ainda entender que Deus existe? Que há alguém que está acima, que governa todo o universo? Que está acima de tudo e de todos? Você não entendeu ainda? Vem, meu filho, estudar mais uma coisinha. Vem, meu filho. O menino saiu com a vergonha. Porque o menino entendeu que aquele homem, com tanto conhecimento científico, estava lendo o melhor livro, o livro da vida. O livro que nos conduz para a vida. O livro da vida está com o Senhor, onde Ele escreve o seu nome no dia que você se arrepende dos seus pecados e se volta para Ele. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando o seu ego vai lá para debaixo dos seus pés e você se prostra diante do seu Criador e reconhece que Ele tem o governo sobre a sua vida e que na hora que Ele quiser, Ele recolhe. Aí quando você faz isso, aí você está completo, aí você está pleno. Aí eu digo que você é cientista mesmo. Era isso que foi isso que ele passou para esse menino. Sem falar, só entregou o cartão. Ele era o diretor dali, onde ele tinha ele era tipo o coordenador. Esse homem que estava com a Bíblia, ele já tinha estudado tanto a ciência, que aí ele chegou no livro da vida. Aí fechou com chave de ouro. Aí aquilo que ele sabia que existia, porque a ciência não é nada mais, nada menos do que você conhecer, ter conhecimento de uma coisa que já existe. É isso a ciência. O meu irmão estava explicando o que já existe, o que a pessoa já nasce com isso. Que a glândula lacrimal, ela é aqui, é localizada aqui, justamente para que ela faça a função dela, de derramar a água e lavar o olho e aí sair pelo nariz, o esgoto. E quando você chora, tem um furinho aqui, que aí essa água desce por aqui. Perfeito, Deus. Lava o olho. A lágrima não lava só a sua alma, lava também o olho. Porque para mim, o choro, ele serve para isso.
Quando você está angustiado e tudo, não diga, não, não vou chorar. Chore, porque lava a alma. Já dizia minha mãe, muito sábia, lava mesmo a alma. Quando você chora, você pode estar naquela aflição grande e você está para explodir. Quando você chora, aí você descarrega aquilo, você fica aliviado. Lava a alma assim. Mas é isso, irmãos. É você entender isso. Que quanto mais você conhecer o que já acontece, o cientista sabe como é que uma criança, como é que ela está ali, primeiro mês, o que acontece, tudo pelos estudos, o conhecimento excelente, é para conhecer mesmo. O Senhor ensina aí a vacina, o que estão fazendo, entendeu? É o Senhor dando conhecimento. Mas bem-aventurado é aquele que chega nesse ponto que Maria chegou. Ela sabia que era virgem, mas ela acreditou que ia ficar grávida mesmo. Bem-aventurado esse cientista que deu uma lição nesse menino. Que mostrou a esse menino que o problema do menino, que estava se achando, sabe, bam, bam, só era falta de conhecimento. Porque quanto mais o menino conhecesse, ia entender a perfeição. Por que a chuva? Por quê? Por que precisamos da chuva? Molha a terra, os pássaros derramam a semente. Ei, que coisa linda, o beija-flor, a função de cada coisa, tudo. Para que serve? Para que serve os cílios? Meu Deus do céu. É muito perfeito o nosso Criador. E quanto mais você estudar, melhor. Por isso que ao chegar na faculdade, graças a Deus, que pouquíssimo tempo antes de entrar na faculdade, o Senhor me resgatou, me abriu os olhos espirituais. Minha irmã me deu uma Bíblia. Porque aí quando eu vi as asneiras que alguns coitados de pouco conhecimento, que só conhecia direito penal, pronto, direito penal. Como é a pena, porque veio a pena, não sei o que da pena, não sei o que mais lá. Aí aquela pessoa limitada. Ah, direito administrativo. Como administrar? Administrar é assim, 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 pela experiência tal, não sei o que mais lá. Só conhecia aquilo. E ele se acomodou naquilo. Aí, como ele não leu a palavra de Deus, não buscou a Deus, ele ficou conhecendo só aquela coisa limitada para dar aquelas aulas e dizer: ei, Deus não existe, não. Eu digo: ah, cabra besta. Esse aí é o cabra preguiçoso. E estuda essa matéria, mas não estuda a palavra de Deus. Oh, meu Deus. Agora tem menino com a barba batendo aqui, com o cabelo amarrado, um totozão sem tamanho, achando que é Karl Marx. Porque Karl Marx, oh, é tão bonzinho, ele quer igualdade para todos. Mentira. É tudo mentira, menino. Vai estudar a palavra de Deus. Vai ter conhecimento. Que você vai ficar impressionado, que é aquela lavagem cerebral que tentaram fazer em mim. Começando em 1988. O vestibular foi em 88, mas o primeiro dia de aula já é em 89. Que foi o ano que eu me converti. Então, vai lá. O Senhor já tinha me surpreendido em eu ter passado no vestibular. Com 3 meninos pequenos friviando em cima de mim para poder estudar para o vestibular. Claro que sem o socorro do meu Deus, eu não teria passado no vestibular. A começar por aí. Deus, ele começou a me trabalhar desde 88. Quando eu entrei em 89, eu já entrei entendendo alguma coisinha. Como hoje eu sei também só de uma coisinha. Todos os dias eu aprendo mais do Senhor. Então, aí eu fiz. Aí todo mundo, aí você vai ver, quando você entrar na faculdade, você vai ver como você vai se distanciar de Deus. Você não vai querer saber de Deus, porque eles vão explicar. Eles não me explicaram, foi nada. Eles só esclareceram uma coisa, que eles não estudaram nada sobre a palavra de Deus. Como era que ele podia me dizer que Deus não existia? Se Deus estava comigo, me abençoando, me socorrendo,
abençoou que meu esposo também passou no concurso, que eu pedi a Deus, como eu não tinha conhecimento que Deus tem o poder ilimitado, eu pedi assim: meu Deus, eu preciso passar no vestibular, mas meu esposo precisa passar nesse concurso. Ele precisa de estabilidade, Senhor. Então faça o seguinte, ele passa nesse concurso e eu passo no vestibular outra vez. Aí o Senhor deu as duas coisas. Aí eu, em 1988, Deus me fez passar no vestibular no 9º lugar, para a honra e glória do Senhor. Oh, aleluia! Ele fez o concurso sendo o vestibular, sendo o mesmo dia do vestibular daqui de Natal, para que eu fizesse em Mossoró, onde lá aqui era 12 para uma vaga e lá era a metade, era 6 para uma vaga. Aí eu disse, então eu vou fazer onde é menor a vaga. E tudo, Fundação Carlos Chagas, tudo igual, mas Deus me honrou. Deus me deu a vitória. Me deu o 9º lugar, irmãos. Eu com 3 meninos pequenos, ainda amamentava a caçula. E ele fez o meu esposo passar também no concurso. Porque o Senhor sabia que nós precisávamos. Nós não estávamos buscando riqueza. Não, era o sustento dos meninos, tudo com a boquinha aberta. E a gente precisando de estabilidade. E o Senhor veio e fez. O Senhor é maravilhoso demais. Ele é maravilhoso demais para nós. Mas não só porque fez isso. Ele é maravilhoso também por causa da pandemia, para nos trazer para Ele. Ele é maravilhoso quando Ele levou meu pai para a glória. Doeu! E muito! Quando Ele levou meu pai, quando levou minha mãe, doeu muito, mas eu sei de uma coisa, que o meu Redentor vive e que os meus pais estão vivos na glória. A maior herança que eles nos deixaram foi a fé, foi o conhecimento que nós devemos baixar a cabeça para o Criador. Não é religião que salva, mas é você crer que Jesus Cristo morreu por você, por nós, por toda a humanidade, pagar o preço dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Senhor. Porque Ele é santo e nós estávamos caminhando para a morte eterna. Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, alegres. Maria ficou muito alegre com a ação de Deus. Deus, Ele traz muitos motivos de alegria para mim. Até nas provas, irmãos. Por isso que nós devemos passar pela prova dando glória a Deus. Lembrando que Ele está no controle. Que Ele pode curar. Que Ele pode libertar aquela pessoa que você intercede por ela. Que Ele pode restaurar o seu casamento. Que Ele pode te dar um esposo bom. Que Ele pode te completar, te preencher, te encher de alegria, independente das circunstâncias, independente das pessoas. Ele vai dar aquilo que deseja o seu coração, que esteja em conformidade com a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. E é para o seu bem. Ele não precisa que você faça isso, não. Ele é Deus, já está na glória. Nós que precisamos de obedecer para termos uma vida verdadeira, com propósito. O sentido da vida, muito bem este cientista deixou bem claro isso. Um homem muito bem estudado, cheio de conhecimento. Quanto mais ele se aprofundava, este era sábio. Quanto mais ele se aprofundava, se debruçava nos livros, mas ele entendia que precisava conhecer o autor de tudo aquilo que ele tinha aprendido. Oh, aleluia! Foi isso que o levou à Bíblia.
Ele foi conhecendo, vendo as perfeições, vendo a grandeza, vendo como uma coisa combinava com outra, vendo que a árvore, ela dava o oxigênio e ela pegava o gás carbônico. Eita, ele começou a ver muita coisa e ele começou a conhecer. E quanto mais ele conhecia, esse cientista, sábio cientista, que deu uma aula no cientistazinho, no menininho, quando mostrou quem era a pessoa que ele estava falando, que ele estava repreendendo, porque esta pessoa era tão sem conhecimento que estava lendo a Bíblia. Esse homem era muito inteligente, esse cientista, porque quanto mais ele se aprofundava, mais ele ia à procura do autor daquilo que ele tomou conhecimento. Eita, tem muita perfeição. Tudo que eu estou aprendendo tem um sentido. Tem uma causa, a ação, reação, e aí ele foi vendo que tem alguém no governo disso tudo. Oh, aleluia! Tem alguém no comando do universo. Tem alguém que fez isso que eu aprendi quando estudei. Tem alguém que está acima de todo o ser vivente, de tudo e de todos os seres viventes da Terra. Aquele é o autor, aquele que fez com que aquele homem, aquele cientista nascesse e conhecesse e deixasse esse grande legado. O maior legado para mim que este cientista deixou foi esta lição que ele deu nesse menino. Vamos despertar para Cristo? Amém? Irmãos, hoje eu tenho um pedido muito especial. A filha de Heloísa. Heloísa tem 4 filhinhas. Uma menina esforçada, vive trabalhando numa luta grande com o esposo, com o pai dos filhos das filhinhas dela, para sustentar aquelas crianças. E ela está muito aflita, irmãos. Há muitos dias, a filhinha dela está tendo febre. Já houve suspeita que era infecção urinária, tomou o antibiótico, tomou tudo e continua com febre, sentindo dores na barriga, cansada, as perninhas inchando. Ela precisa de nossa intercessão. Vamos orar por ela. Vamos consagrar essa menina ao Senhor Jesus. Vamos pedir a Deus pela saúde dela. Amém. Amado Deus e Pai, autor de nossas vidas, em tuas mãos santas e poderosas, eu te consagro a vida da filhinha de Heloísa. Pai, ela precisa da tua cura. Eu sei que tudo é no teu momento e que todas as coisas que acontecem têm um propósito. Eu sei, Paizinho, que tu estás no controle. Tu me acalmaste quando eu estava orando por ela, porque tu mostraste isso para mim. Tu estás no controle. Eu te consagro a vida dela ao Senhor. Que esta enfermidade seja para a tua honra e tua glória. Que ela seja curada, Senhor. Que ela seja assistida pelo Senhor. Que Heloísa, Pai, tenha paz. Tenha paz. Chegue ali, Pai, com providência sobre a vida delas. Sobre esta família, meu Deus. Seja com o pai das crianças. Seja ali, Paizinho, com essa família. Eles estão precisando, Pai, do teu milagre. Nós sabemos que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia! E podemos descansar em ti, entregando em tuas mãos as nossas causas.
Chegue agora, Pai, nesta pessoa que está me ouvindo agora e atenda ao seu clamor. Abra os olhos espirituais desta pessoa para que ela volte a crer, para que ela não duvide daquilo que o Senhor prometeu, para que ela possa descansar na tua grandeza. Eu te consagro também, Pai, todos os lares, todas as famílias, para que o Senhor chegue com providência e com provisão, atendendo à necessidade de cada um, Senhor. Chega com salvação, com cura e com libertação. Chega, Paizinho. É no nome de Jesus que eu estou pedindo. Chega, Pai, com a tua provisão. Derrama, Pai, do teu Espírito Santo sobre toda a terra que geme por ti. Pai, nós precisamos de ti. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa, meu Pai, a tua igreja. Fortalece, Pai, os líderes, para que eles sejam, Pai, cheios do teu Espírito Santo. Dai a eles, meu Pai, a autoridade de falar que pecado é pecado. E que tem que haver arrependimento, transformação de caráter, mudança de vida. O Senhor vem falando isso, batendo nesta mesma tecla. Mudança de vida, arrependimento. Então, Pai, dai essa ousadia aos pastores, aos líderes cristãos. É no nome de Jesus que eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, a tua unção, unção de ousadia, unção de fé. É no nome de Jesus que eu te peço. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Paizinho, visite aqueles países que estão agora tendo novos casos da pandemia. Visita, Pai, todos eles. Explica, Pai, para os cientistas que têm pouco conhecimento, que há um Deus que está no controle e que eles têm que se dobrar a Deus, reconhecer a tua mão poderosa sobre a terra, para que possa haver, meu Pai, arrependimento de pecado, para que quando essa pandemia for embora, sejamos nova criatura. Que realmente de uma vez por todas tenhamos uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter, um espírito renovado. Que sejamos, meu Pai, homens que caminham de joelhos, que reconhecem a tua grandeza, o teu domínio, o teu governo sobre todo o universo. Pai, tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, aquele que nasceu de Maria, que viveu aqui na terra, que fez tantos milagres, que falou que o homem precisa nascer de novo para ter uma vida eterna, para se reconciliar verdadeiramente com o Criador, com o Pai Celestial. É no nome dele, Pai, que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Não duvide, assim diz o Senhor. Não duvide. Mantenha a calma. Não perca a fé. Não perca a fé. Amém? Amém.